Eu voltei do trabalho no meio da tarde, decidida. A minha irmã folgada ia arrumar as malas e sair do meu quintal naquele exato dia, por bem ou por mal. Fui caminhando a passos firmes até a casa dos fundos. Empurrei a porta do quarto dela sem bater. Eu abri a boca pra mandar ela empacotar as coisas, mas a voz morreu na minha garganta. Lá dentro, na cama, estava a minha irmã, e em cima dela estava o meu noivo. Os dois deram um pulo, pálidos, puxando o lençol. Eu tinha duas opções, chorar ou destruir a vida dos dois. Eu escolhi a segunda. Mas calma, deixa eu voltar um pouco e contar como chegamos até esse dia. Meu nome é Mariana. Tenho 32 anos, sou corretora de imóveis e sou a filha que a minha família só se lembra quando precisa de alguma coisa. Tenho uma irmã mais velha, a Paula, de 34 anos. Ela sempre foi a queridinha intocável da casa. Eu cresci usando as roupas velhas que deixavam de servir nela e comecei a trabalhar numa vendinha aos 16 anos para comprar minhas próprias coisas, enquanto ela sempre tinha do bom e do melhor dado pelos nossos pais. Eu estudei, passei numa universidade pública e finalmente aos 21 anos, eu consegui um emprego que dava para pagar as contas sozinha e saí de casa para ter o mínimo de paz. Aos 23 anos me formei em direito, mas nunca quis seguir carreira. Nem a OAB eu tirei. Decidi trabalhar como corretora de imóveis e construir o meu patrimônio com muito suor. A Paula, por outro lado, se formou em turismo. O que é uma ironia deliciosa, porque ela nunca pisou numa agência para trabalhar, mas passou a vida inteira viajando bancada pelos meus pais e namorados. O trabalho da vida dela era escolher muito bem quem ia pagar as suas faturas do cartão de crédito e lhe dar uma vida boa. E os meus pais, Doroteia e Inácio, batiam palmas. Aposentados, eles sempre fizeram o mínimo por mim, mas cobravam uma eterna dívida de gratidão. Afinal, eles me deram a vida. Mas o amor incondicional mesmo era reservado apenas para a primogênita. Até pouco tempo atrás, a minha vida estava muito bem resolvida. Eu estava noiva de Caio, um arquiteto de 33 anos. A gente estava junto havia 2 anos, e há 6 meses ele tinha se mudado para a minha casa. A nossa divisão era justa e o Caio parecia o parceiro perfeito. A gente somava todos os boletos, do supermercado à luz, e rachava rigorosamente meio a meio. Mas deixa eu contar agora sobre a casa onde a gente morava. 3 anos atrás, eu comprei um terreno num leilão. Era uma casa principal grande na frente e 2 sobrados menores geminados nos fundos. Eu e o Caio morávamos na da frente. Uma das casas dos fundos eu alugava para o seu Joaquim, um senhorzinho viúvo que era o inquilino perfeito, e o aluguel dele de R$2.000 pagava a parcela do meu financiamento. A outra casa dos fundos também ficava alugada por R$2.000, o que era a minha renda extra todo mês. Pelo menos até a semana passada, quando a inquilina antiga avisou de última hora que precisava sair e se mudou para outro estado. Ela pagou a multa de quebra de contrato direitinho, e eu já tinha pendurado a placa de aluga-se lá fora no portão e colocado o anúncio no site da imobiliária. A paz reinava no meu quintal, até que a princesa Paula cometeu um erro de cálculo. O namorado rico da vez se chamava Bruno. A Paula morava com ele numa mansão em um condomínio de luxo, vivendo como uma rainha. Mas a bonita não se aguentou e decidiu pular a cerca. O Bruno descobriu e fez o que qualquer homem com um pingo de respeito faria. Expulsou a Paula de lá. Em uma única tarde, ela ficou sem namorado, sem a mansão e sem o cartão Black que ele pagava pra ela. E adivinhem para onde o problema veio parar? Pois é. Foi num sábado de manhã que o meu telefone tocou. Era a minha mãe, com uma vozinha muito mais mansa que o normal. Mariana, filha, aquela sua casa que vagou ainda tá pra alugar? Tá sim, mãe. Coloquei a placa e o anúncio essa semana. Ai, que ótimo, Mariana. Perfeito. A Paula terminou com o Bruno e precisa de um lugar pra morar. Já que aquela casinha dos fundos vagou, ela vai ficar aí. Eu dei um sorriso meio confusa. Tudo bem, mãe. Vou preparar o contrato hoje mesmo. Quantos meses a Paula pretende ficar? O silêncio do outro lado da linha durou uns 3 segundos. A voz mansa sumiu e a digitadora voltou. Contrato de quê, Mariana? Você tá ficando louca? Teria coragem de cobrar aluguel da sua irmã? A Paula terminou com o Bruno. Ela não tem mais onde ficar. E por que ela não pode ir morar aí com vocês? Eu perguntei. Porque na nossa casa não tem espaço, Mariana. Minha mãe rebateu de imediato. Eu transformei o quarto que antes era de vocês em um quartinho da bagunça. Não tem mais cama, não tem mais espaço pra nada. E você tem uma casa sobrando aí nos fundos. Mas mãe, eu preciso cobrar o aluguel. Eu conto com esse dinheiro todo mês para... Ela me cortou. Para, Mariana. Eu não criei você pra ser um senhor barriga da vida. Ela é sua irmã, você não pode cobrar aluguel da sua irmã. E você acha que se a gente pudesse pagar um aluguel, ia alugar uma casa aí no seu quintal? A aposentadoria do seu pai mal dá pra nós dois. Você precisa parar de pensar tanto em dinheiro e começar a pensar mais na família. E outra, eu sei que um aluguel de uma casa aí já banca a parcela do financiamento. O outro você usava pra adiantar parcela. Não tem necessidade. Não vai te fazer falta. Ela nem deixava eu falar. E logo emendou. Você nem ia conseguir alugar tão rápido assim de qualquer jeito. Você cobra muito caro para o que oferece. E a economia está péssima. As pessoas não pensam mais em alugar casas. Hoje em dia elas preferem comprar. Falou a mulher que entende tudo sobre a economia do país. Pensei, respirando fundo. A mesma que desdenha do imóvel da própria filha, dizendo que não vale nada, mas faz questão de jogar a filha preferida pra morar de graça. É temporário, Mariana. Não tem essa de temporário, mãe. Ficou mudo. Olhei pro celular e ela tinha desligado na minha cara. Eu ia ligar de volta pra continuar a discussão, mas não deu tempo. O carro do meu cliente encostou na frente do estande de vendas. Sábado de manhã é o horário de pico para visitas. Guardei o celular na bolsa, abri o meu melhor sorriso de corretora e fui trabalhar. Depois eu resolvia isso. Péssima escolha. No final da tarde, após passar o dia rodando por 4 imóveis diferentes, eu estava exausta. A única coisa que eu queria era o meu sofá. Mas assim que eu cheguei no portão da minha casa, eu percebi que a minha paz tinha acabado. Havia luzes acesas na casa dos fundos. O meu quintal limpinho estava tomado por caixas de papelão rasgadas, blocos de isopor e muito plástico bolha amassado dentro de sacos de lixo. Entrei a passos largos. A porta da casa dos fundos estava aberta, e lá dentro, o cenário era inacreditável.
Geladeira de inox brilhando, cooktop de indução, forno elétrico, air fryer, micro-ondas, lava-louças, lava e seca, sofá, mesa de jantar de 4 lugares e uma TV de 40 polegadas na parede. Tudo novinho em folha, sendo ajeitado pelo meu pai, pela minha mãe, pela Paula e, adivinhem, pelo Caio. Meu noivo estava todo feliz com uma furadeira na mão, instalando prateleiras. Mas o que diabos está acontecendo aqui? Como vocês entram na minha casa e se instalam sem a minha permissão? Caio desligou a furadeira e me olhou com uma cara de sonso que me deu nos nervos. Sem a sua permissão? Sem a minha permissão! Eu não estava de acordo com isso. É que eles bateram aqui com o caminhão das casas baianas e disseram que já tinham falado com você, que a Paula ia morar aqui. Por isso deixei eles entrarem. Eu fuzilei o Caio com os olhos, mas a minha mãe logo entrou na frente. Para de escândalo, Mariana. Eu te avisei que a Paula ia morar aqui temporariamente. Temporariamente? E por que tem tanta coisa nova se ela vai morar temporariamente? Falei, olhando em volta, mostrando com a mão um monte de coisas da sala. Meu pai, suando enquanto empurrava a lavadora, respondeu. Ah, isso. Não é porque sua irmã vai morar temporariamente que ela não pode ter conforto, né? Ela precisa de itens básicos de sobrevivência. O Bruno não deixou ela levar nada. Compramos tudo nas casas baianas. Fizemos um crediário em 24 vezes. Juros baixíssimos. Uma pechincha por mês. Disse com a maior pose de que tinha feito o melhor negócio da vida dele. Eu ri, incrédula. A aposentadoria não dava nem pros meus pais direito. Mas para ajudar a Paula a recomeçar a vida com eletrodomésticos de luxo, dava. Tá bom. Eu levantei a mão, tentando manter o controle. Vocês venceram. Já enfiaram tudo aqui dentro mesmo. Paula, você pode ficar por 2 meses. É o tempo de você arrumar um emprego, pagar as suas próprias contas e alugar outro lugar para morar. A Paula deu uma gargalhada enquanto afofava o sofá novo. 2 meses, Mari? Eu acabei de terminar com o Bruno, estou fragilizada. Vou precisar mais tempo do que isso antes de começar a procurar um emprego. E a mãe falou que eu podia morar aqui o tempo que eu precisasse. Eu senti o sangue ferver. Calma aí, a mãe falou, o quê? Que eu podia ficar quanto tempo eu precisasse. Essa casa é da família, Mariana. Eu posso ficar aqui pra sempre se eu quiser. Paula respondeu como se fosse óbvio. Essa casa não é da família, Paula. Essa casa é minha. Minha mãe atravessou a sala de dedo em riste. Deixa de ser mesquinha, Mariana. Você tem 2 casas sobrando. A gente te criou por mais de 20 anos. Te demos um lar, comida, e agora que você subiu na vida, se recusa a dividir o que tem com a sua própria família? Sem a gente você não seria ninguém. Nós temos direito de usar o que é seu também. Ela olhou para o Caio, que tentava se esconder atrás da prateleira. Caio, dá um jeito na sua noiva. Se fosse sua família, você não ajudaria também? Eu olhei para o Caio esperando que ele defendesse a nossa casa, a nossa rotina, ou pelo menos a minha sanidade mental. Ele deu um passo para trás e enfiou as mãos no bolso. Mari, o Caio murmurou, baixinho. Se fosse minha irmã, eu ajudaria. A mudança já tá aqui mesmo. Depois a gente vê isso com calma. Eu olhei para cada um deles. A minha mãe me encarando com aquele olhar superior de, eu disse que você era a errada da história. O meu pai com cara de paisagem montando móveis como se não fosse com ele, a minha irmã esparramada no sofá novo, com um sorriso de quem já sabia que tinha vencido, e o Caio, o meu noivo, de cabeça baixa com cara de quem disse o que não devia. Eu estava exausta e em minoria. Tudo bem, falei, com a voz dura. A Paula fica. Mas já que vai morar de graça temporariamente, vai ajudar a manter a limpeza das áreas compartilhadas. Vai lavar o quintal, vai varrer as folhas da árvore toda semana para não entupir os ralos, e vai receber as encomendas que chegarem quando não estivermos em casa. A Paula arregalou os olhos, ofendidíssima. O quê? Você quer que eu vire a zeladora da casa? Minha mãe logo entrou na frente, furiosa. Você não tem vergonha na cara, Mariana? Você quer humilhar a sua irmã botando ela pra varrer chão? Eu cruzei os braços, sustentando o olhar da minha mãe. É pegar ou largar. Se ela não for contribuir com nada, vocês podem empacotar todas essas coisas e botar de volta no caminhão agora mesmo. Minha mãe travou a mandíbula. A Paula bufou, revirando os olhos. As duas se entreolharam e, de muito mau grado, a minha mãe respondeu entre os dentes. Tá bom, satisfeita? Fechei a porta daquela casa dos fundos e voltei para a minha. Mesmo contrariada, decidi deixar a Paula ficar lá. Mas no fundo, eu sabia perfeitamente que aquilo nunca daria certo. A primeira semana da Paula morando no meu quintal provou o que eu já suspeitava. Aquele acordo de convivência tinha sido uma piada. Eu não queria brigar. Juro que tentei manter a paz. Como ela tinha recém-terminado, eu achei que ela ficaria no canto dela, quieta, processando o término. Mas para a surpresa de absolutamente ninguém, não foi o que aconteceu. Aparentemente, a tristeza do término dela sumia bem rápido à noite. E ela nem esperou o final de semana chegar. Foi na quinta-feira. Eu cheguei do trabalho quase 10 da noite. Tinha passado o dia inteiro em pé, fazendo vistoria de imóveis, e o meu pé latejava. A única coisa que eu queria era o meu sofá, um banho e o meu noivo. Mas quando eu botei a chave no portão, eu achei que tinha entrado na casa errada. A área comum do meu quintal estava tomada. Tinha pelo menos umas 12 pessoas lá. Gente que eu nunca tinha visto na vida. Aquele pessoal padrão rico que a Paula andava na época do ex-namorado. Tinha uma caixa de som tocando pagode, cerveja importada espalhada na mesinha que era minha, e o cheiro de carne vindo de uma churrasqueira portátil que eu não sabia de onde tinha saído. A Paula estava de salto, maquiada, rindo alto no meio do pessoal, com uma taça na mão. A recém-solteira deprimida, bancando a anfitriã do ano no meu quintal. Eu parei ali, segurando minha bolsa, processando uma festa na quinta-feira. Naquele mesmo instante, Caio saiu bufando de casa, de pijama, com cara de exaustão e estresse. Ele cruzou os braços do meu lado. Mari, ainda bem que você chegou. Caio, por que você não me mandou uma mensagem avisando que isso estava acontecendo? Eu perguntei incrédula. Porque começou agora há pouco e eu sabia que você já ia chegar. Ele bufou frustrado. Eu tava no meio de um projeto, a Paula ligou essa caixa de som, e quando eu fui lá pedir pra baixar, ela riu na minha cara. Disse que a casa é da família dela, e que eu não tenho nada que me intrometer no que ela faz. Eu tentei, Mari, mas eu não vou bater boca com a sua irmã na sua própria casa. Eu respirei fundo e fui até a Paula. Paula, já chega! Eu falei firme, parando do lado da churrasqueira. São 10 horas da noite de uma quinta-feira. A fumaça tá indo toda pra casa do seu Joaquim.
A Paula olhou pra mim, segurando sua taça de bebida importada, maquiada e sorridente. Nossa, Mari, como você é chata! Credo, que energia pesada! Ela revirou os olhos. É só um churrasquinho com o pessoal pra eu tentar esquecer meus problemas. Pois trate de abaixar esse volume agora e apaga essa churrasqueira, porque tem muita gente que precisa acordar cedo amanhã. Virei as costas e entrei em casa. O Caio entrou logo atrás de mim, irritado, e trancou a porta. Precisa dar um jeito nela, Mari, ele disse, enquanto a gente ia pro quarto tentar abafar o barulho com o travesseiro. Você precisa ser mais dura com ela, ou a gente nunca mais vai ter paz nessa casa. E nos dias seguintes, o inferno continuou. Sexta, sábado, domingo. Festas e mais festas. E em todas elas, o Caio ficava trancado dentro de casa comigo, reclamando do barulho e me cobrando uma atitude. O Caio me apoiava, pelo menos, até o dinheiro dos meus pais falar mais alto. No domingo à noite, com o pagode estourando de novo, eu não aguentei. Liguei pra minha mãe. Mãe, pelo amor de Deus, fala com a Paula. Eu falei quase gritando pra minha própria voz não ser engolida pela música. Ela tá fazendo festa todo dia, eu não consigo descansar na minha própria casa. Do outro lado da linha, o tom dela foi o de quem estava falando com uma criança birrenta. Mariana, pare de ser exagerada. Sua irmã está com o coração partido. Ela precisa se distrair com os amigos. É só uma fase, filha. Logo isso passa e ela volta ao normal. Tenha um pouco mais de paciência e pare de implicar com tudo. E ela simplesmente desligou na minha cara. Fui dormir fervendo de raiva. Quando segunda-feira de manhã chegou, a campainha tocou. Abri a porta e dei de cara com o seu Joaquim. Ele estava com os olhos fundos e uma cara de exaustão de dar dó, segurando uma pastinha debaixo do braço. Ele apenas me estendeu o envelope. Dona Mariana, a senhora sabe que eu gosto muito de morar aqui. Mas eu não tenho mais idade pra aguentar festa todo dia, fumaça na cara e barulho de madrugada. Passar o fim de semana trancado na minha própria casa foi impossível pra mim, minha filha. Peguei o envelope, sentindo meu estômago afundar. Eu vou desocupar a casa na semana que vem. E na sexta, eu deposito a multa de quebra de contrato. Não, seu Joaquim, por favor. Eu falei na hora, sentindo o peso da culpa. O senhor não vai pagar multa nenhuma. A culpa não foi do senhor, foi da irresponsabilidade da minha irmã. O senhor pode ficar tranquilo. Ele me deu um sorriso triste, agradeceu e voltou pros fundos. Eu fechei a porta e encostei as costas na madeira, processando a situação com um nó na garganta. A folga da minha irmã tinha acabado de me custar o meu único inquilino perfeito. A Paula estava morando de graça em um dos sobrados, e agora, por causa da bagunça dela, a outra unidade tinha acabado de ficar vazia. De repente, de uma semana para a outra, eu estava com os fundos do terreno inteiros desocupados, e sem os R$ 2.000 mensais que pagavam a parcela do meu financiamento. O pesadelo financeiro estava batendo na minha porta, tudo em nome da empatia pela princesa desabrigada. Assim que processei o desastre, não pensei duas vezes. Desencostei da porta, peguei o celular e liguei para a minha mãe. Eu estava tremendo de raiva. Mãe, a palhaçada da Paula foi longe demais. Eu disparei assim que ela atendeu. O seu Joaquim acabou de dar o aviso. Ele vai desocupar a casa na semana que vem por causa das festas da sua filha. Eu perdi a minha única fonte de renda que pagava as parcelas do terreno. E para a minha surpresa, a voz da minha mãe não alterou um único tom. Nossa, a outra casa dos fundos vagou? Ela perguntou, com um tom de voz calmo e quase especulativo. Que interessante. Interessante, mãe? Eu tô falando de um prejuízo de R$ 2.000 por mês. Eu preciso que vocês deem um jeito e tirem a Paula daqui hoje mesmo, antes que eu perca a cabeça. Fique calma, Mariana. Ela disse com aquela voz aveludada que me dava calafrios. Eu vou conversar com ela. E com seu pai. A gente vai dar um jeito. E desligou. Eu respirei aliviada. Pela primeira vez na vida, a ficha da minha mãe parecia ter caído. Achei que, diante de um rombo financeiro real, meus pais finalmente tinham visto o monstro que estavam criando e iam tirar a princesa do meu quintal. Os dias se passaram, no entanto, e o que se seguiu foi muito estranho. O barulho lá no fundo realmente parou. A Paula parecia ter virado uma santa. Em compensação, meus pais começaram a aparecer no meu quintal quase todos os dias. Eu chegava do trabalho e encontrava o carro do meu pai estacionado na porta. E o pior era o Caio. De repente começou a ficar esquisito. Ele dizia que estava atolado de projetos e sumia o dia inteiro. Pior ainda, sempre que eu entrava no escritório dele para dar um beijo ou chamar para comer, ele minimizava as telas do computador correndo ou jogava papéis em cima da prancheta para eu não ver no que ele estava trabalhando. Na sexta-feira daquela mesma semana, a minha mãe me mandou uma mensagem. Filha, nós estamos aqui na casa da Paula. Venham você e o Caio jantar com a gente hoje à noite. Nós temos uma coisa muito importante para comunicar a você. O meu coração até errou uma batida. Era isso. Finalmente. Eles iam tirar ela daqui. Me arrumei toda feliz, chamei o Caio, que já estava quieto e meio tenso no sofá, e fomos até a casa dos fundos. Quando eu entrei, a mesa estava farta. Pizza, refrigerante, a minha mãe sorridente e o meu pai servindo as fatias. Sentamos à mesa. Eu estava esperando a notícia da mudança. E então? Eu perguntei, depois de dar a primeira mordida. Quando a Paula vai se mudar? Minha mãe e meu pai trocaram um olhar cúmplice. A Paula, no canto da mesa, abriu um sorriso vitorioso. A Paula não vai se mudar, Mariana. Minha mãe começou, apoiando os cotovelos na mesa, com os olhos brilhando. Nós que vamos nos mudar. Nós colocamos a nossa casa para alugar, e o dinheiro do nosso aluguel vai nos ajudar muito a pagar umas dívidas nossas. E nós vamos vir morar aqui junto com vocês. Eu arregalei os olhos, a mordida de pizza quase entalando na garganta. Como é que é? É isso mesmo, Mariana. Minha mãe continuou, gesticulando com a fatia de pizza como se estivesse me fazendo um favor. Nós decidimos nos mudar pra cá. Assim a gente mora todo mundo junto de novo, como uma família. E com o dinheiro do aluguel da nossa casa, nós pagamos as nossas contas e ajudamos vocês. Vocês estão pensando em vir morar junto com a Paula? Eu finalmente estourei, a voz subindo uma oitava. Claro que não, Mariana. Meu pai interveio mastigando calmamente. A gente vai morar na casa do lado que vagou, a que o seu Joaquim morava. A minha respiração falhou. Eu olhei do meu pai pra minha mãe, sem acreditar na ousadia deles.
Não, isso não vai acontecer. E o meu financiamento? Eu bati as mãos na mesa, me levantando, sentindo a cadeira raspar alto no chão. Vocês enlouqueceram? Eu preciso daquele aluguel para pagar as parcelas do terreno. Vocês acham que vão simplesmente invadir as duas casas dos meus fundos e morar de graça? Meu pai limpou a boca com o guardanapo de papel, balançando a cabeça como se eu estivesse sendo imatura. Claro que não vamos morar de graça, filha. A gente vai investir pesado na sua propriedade. Que investimento, pai? Vocês mal conseguem pagar os eletrodomésticos que colocaram aqui dentro para Paula. Nós vamos reformar as duas casas para você, Mariana. Minha mãe interveio, com um sorriso largo de quem acha que está dando um presente milionário. Tanto a que nós vamos morar quanto a da Paula. Nós vamos pegar um empréstimo no banco e fazer uma obra completa. Vamos trocar o piso velho, refazer os banheiros, colocar móveis planejados. E como vocês vão pagar um empréstimo desses? Eu interrompi, incrédula. Com o dinheiro do aluguel da nossa casa, ué. Ela respondeu como se fosse óbvio. O inquilino vai nos pagar, e a gente usa esse dinheiro para ir pagando as parcelas do empréstimo da reforma. Em troca desse investimento gigante que vamos fazer, a gente mora aqui nas suas casas, sem pagar aluguel. É bom para todo mundo. Eu olhei para ela, perplexa. Eles queriam fazer uma obra nas minhas casas e chamar isso de permuta, ignorando o fato de que eu precisava do dinheiro vivo todo mês. Bom para todo mundo onde? Mãe, eu preciso do dinheiro do aluguel. Por que vocês não pegam esse dinheiro do inquilino de vocês e repassam direto para mim, em vez de fazer empréstimo para quebrar piso? Minha mãe fez uma careta e olhou em volta com desdém. E nós vamos morar nessa espelunca pagando R$ 2.000 por mês, Mariana? Nunca. Você deveria estar agradecendo a gente por pagar pela reforma. O sangue sumiu do meu rosto. A minha própria família, chamando a casa que eu comprei com o meu suor de espelunca na minha frente. Eu jamais vou permitir uma obra dessas no meu imóvel. Eu gritei. Eu não vou deixar vocês fazerem isso. Foi aí que meu pai deu de ombros e olhou na direção do meu noivo. Explica as vantagens para ela, Caio. O silêncio que caiu naquela sala foi a coisa mais pesada que eu já senti na vida. O meu corpo inteiro gelou. Eu virei a cabeça devagar. O Caio, o meu parceiro. A pessoa que ficava trancada comigo reclamando do barulho, não teve a coragem de olhar nos meus olhos. Ele limpou a garganta, olhou para a borda do prato e disse com a voz mansa. Mari, tenta escutar eles com calma. Como arquiteto, eu garanto que é um negócio ótimo. Os seus pais me procuraram no começo da semana e me contrataram para fazer a planta e a execução da obra nas duas casas. Tenta ver pelo lado bom. O porcelanato e os planejados de alto padrão que eles vão colocar, isso vai valorizar absurdamente as suas casas. Vai cobrir o seu aluguel perdido a longo prazo. Eu pisquei, tentando processar as palavras que saíram da boca do homem com quem eu ia me casar. Contrataram, ele disse. Foi por isso que ele estava estranho a semana inteira. Foi por isso que ele escondia a tela do computador quando eu entrava no escritório. Ele estava projetando a invasão do meu próprio terreno pelas minhas costas. Eu senti o meu estômago revirar. Olhei para os meus pais que sorriam como se tivessem feito a jogada do século. Olhei para a Paula que bebericava o refrigerante com um ar de deboche. E por fim, olhei para o Caio. Eles te compraram, Caio? Eu perguntei, com a voz embargada, mas carregada de ódio. Mari, não fala assim. É trabalho. Ele tentou se defender, finalmente levantando os olhos para mim. Eles já me pagaram adiantado. E eu fiz um projeto lindo para você. Vai valorizar muito, vou te mostrar. Não vai ter obra nenhuma. Eu gritei, batendo na mesa com tanta força que os talheres pularam. Vocês estão todos loucos se acham que vão passar por cima da minha autoridade na minha própria casa. Eu não autorizo quebra-quebra, eu não autorizo mudança, e eu não autorizo mais nada. Virei as costas, deixei os quatro me olhando de boca aberta na mesa e marchei de volta para a casa da frente. O Caio veio correndo atrás de mim. Assim que eu bati a porta da sala, ele entrou junto, já aumentando o tom de voz. Você é completamente surtada, Mariana. Ele gritou, jogando as mãos para o alto. Seus pais estão querendo investir milhares de reais no seu imóvel, colocando acabamento de primeira, e você tá dando chilique por causa de aluguel? Você não tem visão de futuro? Eu me virei para ele, sentindo o sangue ferver nas veias. Visão de futuro? Você me apunhalou pelas costas, Caio. Você sabia o quanto eu estava incomodada com a folga deles. Você sabia que eu precisava do dinheiro do seu Joaquim para pagar as parcelas do terreno. E em vez de ficar do meu lado, você se juntou com a minha família por causa de um projeto. Eu sei separar as coisas, Mariana. Profissional é profissional, pessoal é pessoal. A nossa briga durou quase 2 horas. Ele tentou me manipular de todas as formas, dizendo que eu era mesquinha, controladora, e que eu deveria agradecer aos meus pais. Eu joguei na cara dele que a nossa confiança tinha acabado ali. Naquela noite, ele pegou o travesseiro e foi dormir no quarto de hóspedes. A semana que se seguiu foi um inferno de silêncio. Nós mal nos olhávamos. O clima na casa da frente era insuportável, e eu estava exausta emocionalmente. Até que chegou o sábado. Voltei do trabalho no meio da tarde. Eu tinha passado a manhã inteira rodando no sol quente, mostrando imóveis, e enquanto dirigia para casa, tomei uma decisão. Acabou a palhaçada. A Paula ia sair. Eu não ia esperar os 2 meses de prazo. Eu não ia negociar mais nada. Ela ia arrumar as malas e voltar para a casa dos meus pais naquele exato dia, por bem ou por mal. Parei o carro na frente de casa. A casa estava silenciosa. O Caio tinha dito de manhã seco que ia passar o sábado inteiro no escritório adiantando uns projetos. Ótimo, pensei. Menos um estorvo para me atrapalhar. Fui a passos firmes até a casa dos fundos. A porta da sala estava encostada. Não bati. Não chamei. A casa era minha e eu ia dar o ultimato final. Empurrei a porta e entrei. A sala estava vazia, mas a TV estava ligada. Caminhei pelo corredor curto que dava para o quarto da Paula. A porta de madeira estava entreaberta. Eu abri a boca para chamar o nome dela e mandar ela empacotar as coisas. Mas a voz não saiu da minha garganta. Eu congelei no batente da porta. Lá dentro, deitada na cama king size que os meus pais compraram em 24 vezes nas casas baianas, estava a minha irmã Paula. E em cima dela, estava o Caio. Eu meti o pé na porta do quarto com tanta força que a maçaneta bateu na parede e fez um buraco no gesso. Os dois deram um pulo na cama, assustados.
O Caio arregalou os olhos, puxando o lençol para se cobrir, pálido como um fantasma. A Paula nem se deu ao trabalho de corar. Ela apenas ajeitou o travesseiro nas costas com a maior calma do mundo. Mas que pouca vergonha é essa na minha casa? Eu gritei com a voz rasgando a garganta. Quero que saiam os dois da minha casa agora. Pega suas coisas, Caio. E você, Paula, arruma as suas malas e fora do meu quintal. O Caio tentou balbuciar alguma coisa, mas a minha irmã levantou a mão, interrompendo o meu ex-noivo com um sorriso debochado. Abaixa o tom, Mariana. Você acha que tá falando com dois cachorros de rua? Ela disse, cruzando os braços sobre o lençol. Eu não vou a lugar nenhum. E o Caio também não. Ele vai morar aqui comigo agora. E você sabe muito bem que essa casa é da família, então você não tem o direito de expulsar a gente. O cinismo dela me deixou cega de ódio. Peguei o meu celular no bolso com as mãos tremendo e liguei para a minha mãe na mesma hora, colocando no viva voz. Mãe! Eu gritei assim que ela atendeu. Eu acabei de pegar o Caio e a Paula na cama, na minha casa. Eu quero os dois fora daqui hoje. Eu esperava um choque. Um pedido de desculpas. Eu esperava qualquer reação de uma mãe normal. Mas o que eu ouvi foi um suspiro impaciente. Mariana, pelo amor de Deus, para de fazer escândalo. A sua irmã estava carente. O Caio deu atenção. Essas coisas acontecem. Vocês já estavam brigando bastante mesmo. Uma hora esse relacionamento ia acabar. E olha, agora já é tarde pra você querer expulsar todo mundo. Nós já compramos todo o material de construção, o cimento e os pisos já vão ser entregues na segunda-feira de manhã. A reforma vai começar e fim da história. Eu olhei pro celular, depois pra cama. O Caio tinha até voltado a respirar aliviado, vendo que a sogra estava do lado dele. Mãe, a casa é minha. Não vai ter reforma nenhuma. Eu esbravejei. Mariana, deixa de ser imatura. Já está tudo combinado. Ela rebateu e simplesmente desligou na minha cara. Eu olhei pro celular mudo na minha mão. A minha própria mãe tinha acabado de abençoar o homem que me traiu dentro da minha casa. Eu guardei o celular no bolso, olhei fundo nos olhos do Caio e falei, bem devagar. O seu tempo na minha casa acabou. Saí do quarto e atravessei o quintal a passos duros. Entrei na casa da frente, escancarei a janela do quarto, que dava bem de frente pro quintal. Abri as portas do guarda-roupa dele e comecei a pegar tudo o que eu via pela frente, e fui arremessando pra fora. Camisetas de marca, calças, sapatos. Fui jogando tudo aos montes, espalhando as roupas dele no chão sujo do quintal que a Paula nunca varreu. Eu pegava mais e tacava pela janela com a força de um furacão. Cuecas penduradas nos galhos da árvore, meias espalhadas pela grama. Até que eu fui pro escritório dele. Peguei a prancheta de arquiteto, a trena laser cara dele, os esquadros e as plantas dos projetos. Joguei tudo pela janela também. O Caio e a Paula saíram correndo da casa dos fundos, enrolados em lençóis, gritando no meio do quintal, enquanto chovia roupa e material de escritório em cima deles. Tá louca, Mariana? O Caio gritava em pânico, tentando catar as réguas que tinham caído no cimento, para não quebrarem. Olha as minhas coisas. Você não vai morar com ela? Então cata as suas tralhas do chão e leva pra lá. Se pisar na casa da frente de novo, eu chamo a polícia. Bati a janela com força, tranquei todas as portas da minha casa e fechei as cortinas. Enquanto eu via, pelas frestas, os dois engolindo o orgulho e catando camisa amassada e esquadro arranhado do chão sujo do quintal para levar pros fundos, eu joguei a minha bolsa no sofá e sentei na mesa da cozinha. Eu estava tremendo. A raiva era tanta que a minha visão estava embaçada. Mas então, eu parei, respirei fundo. O sangue foi parando de ferver e o meu lado racional começou a falar mais alto. A faculdade de Direito, mesmo que eu não tivesse tirado a OAB, tinha me dado uma boa base. O meu modo psicopata estava ativando devagarzinho, engrenagem por engrenagem. Eu encostei a cabeça na cadeira e comecei a ligar os pontos. Se eu chamasse a polícia agora, seria inútil. A Paula estava morando ali com a minha autorização inicial. Os policiais iam olhar pra nós, ver uma briga de família por posse e mandar eu resolver no fórum. Se eu fosse pelo caminho da lei, eu ia ter que entrar com uma ação de reintegração de posse. A burocracia no Brasil é uma piada. O processo ia se arrastar por 1, 2, 3 anos. E durante todo esse tempo, minha família ia continuar morando aqui, rindo da minha cara, enquanto eu pagaria honorários de advogado. Não. Eu não ia dar esse luxo a eles. A minha mãe disse que eles já tinham comprado os materiais. Eles iam pegar um empréstimo enorme no banco no nome do meu pai para pagar o piso, as louças, a tinta, o projeto do Caio, tudo de primeira linha. Eles iam se endividar até o pescoço para reformar uma casa, que tinha o meu nome na escritura. O terreno era meu. O IPTU estava no meu nome. A matrícula estava no cartório, no meu nome. Um sorriso lento, gelado, foi surgindo no meu rosto. Eles achavam que iam invadir a minha casa, pagar a reforma e morar aqui de graça para sempre como se fossem os donos do lugar. Mas eu já sabia muito bem o que fazer. E para o meu plano ser perfeito, e eu não ter dor de cabeça com o advogado depois, eu precisava me proteger. Eu precisava garantir que eles nunca pudessem cobrar aquele dinheiro de mim dizendo que foi benfeitoria autorizada. Foi aí que eu peguei o meu celular e abri o WhatsApp. Eu ia amarrar todo mundo juridicamente para ninguém alegar ignorância depois. Mandei a exata mesma mensagem para minha mãe, para o meu pai, para Paula e principalmente para o Caio. Como legítima proprietária do imóvel, eu não autorizo nenhuma obra ou reforma nas casas dos fundos que estão no meu nome. Não concordo com os materiais comprados e não autorizo a entrada de pedreiros na minha propriedade. Enviei, esperei todo mundo ler a mensagem e tirei print das telas com a mensagem entregue e visualizada. E salvei. Aquela era a minha prova jurídica para o futuro. Cerca de 1 hora depois da confusão com o Caio, escutei o barulho do carro do meu pai estacionando. Ele e a minha mãe desceram e foram direto para a casa dos fundos. Eu me aproximei da janela da cozinha, deixando apenas uma frestinha na cortina, e fiquei em silêncio. A voz da minha mãe ressoou pelo quintal enquanto ela conversava com a Paula e o Caio, que ainda guardavam as coisas dele. Ah, ela foi de uma infantilidade absurda fazendo esse escândalo de jogar suas coisas pela janela, Caio. A minha mãe dizia, com aquele tom de decepção nojento. Mas a Mariana sempre foi assim, explosiva, não sabe dialogar.
Não se preocupe. Ela está de cabeça quente por causa da separação. E mandar essas mensagenzinhas foi só mais um chiliquinho dela. Daqui a pouco ela se acostuma com a ideia. Eles riram. Meu pai concordou, dizendo que eu ia acabar agradecendo depois. Deixei a cortina cair. Eles achavam que as minhas mensagens eram só um chiliquinho. Que maravilha. No domingo de manhã, eu chamei um chaveiro e mandei trocar todas as fechaduras da casa da frente. Absolutamente todas. O Caio tinha as chaves antigas. E eu não ia dormir um minuto sequer sabendo que aquele traste podia entrar na minha casa enquanto eu não estivesse. Me tranquei e me blindei. Na segunda-feira de manhã cedo, o barulho me acordou. A caçamba de entulho estava estacionada na rua. Os pedreiros entraram carregando sacos de cimento e marretas. A obra tinha começado. Eu me arrumei, peguei a minha bolsa e passei pelo quintal para ir trabalhar. A minha mãe estava lá fora, de braços cruzados, orientando os pedreiros. Ela me olhou, esperando um escândalo. O Caio parou de desenrolar a planta do projeto, tenso. Eu passei por eles, olhei para o portão, olhei para a caçamba, dei um leve aceno de cabeça de bom dia e saí. Eu fingi demência total. Durante 30 dias inteiros, foi esse o meu papel. Eu entrava e saía de casa para trabalhar sem dar um pio sobre a obra. Eu via os pisos sendo arrancados, o barulho infernal da furadeira martelando a minha cabeça nos finais de semana, e eu simplesmente ignorava. Passava por eles como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Eles caíram como patinhos. Na cabeça da minha família, o meu silêncio era a prova de que eu tinha engolido a reforma, que a minha mãe estava certa e que a minha fase de chilique tinha passado. A cada dia que passava, eles ficavam mais relaxados, mais donos de si, torrando o limite dos cartões de crédito e do empréstimo em materiais de primeira linha, crentes de que tinham me vencido pelo cansaço. Quando o mês virou, a poeira baixou, e o silêncio finalmente voltou ao quintal. Na sexta-feira à noite, eu cheguei do trabalho e fui surpreendida. A minha mãe estava me esperando na porta da minha casa. Mariana, filha, ela disse com um sorriso de orelha a orelha. A obra acabou. Venha ver. A gente quer te mostrar como a nossa casa ficou. Eu sorri internamente. Era o convite que eu estava esperando. Acompanhei a minha mãe até os fundos. Meu pai, a Paula e o Caio estavam lá, de braços cruzados, cheios de orgulho. E quando eu entrei nas duas casas, eu tive que admitir. Realmente, eles não pouparam um único centavo. O Caio podia ter a ética de um rato, mas como arquiteto, ele era bom. O piso era de porcelanato importado que brilhava de tão limpo. Os banheiros ganharam pias de mármore esculpido, nichos iluminados e chuveiros modernos. As paredes tinham texturas finas. As portas foram todas trocadas por madeira maciça. Era uma verdadeira reforma de alto luxo. As minhas duas casinhas dos fundos tinham virado imóveis de revista. E então? Meu pai perguntou, estufando o peito. O que achou? Valeu a pena ou não valeu? Eu dei uma volta, passando a mão na bancada de mármore impecável. Ficou incrível, pai. Eu disse, com a voz mais dócil que consegui fazer. Ficou muito bom mesmo. Eu preciso pedir desculpas a vocês. Eu fui imatura. Estava com a cabeça quente por causa do fim do noivado. Mas vocês tinham razão. O investimento valeu a pena. A minha mãe quase deu um gritinho de alegria. A Paula revirou os olhos com um sorriso de eu avisei. A vitória deles estava confirmada pela minha própria boca. Que bom que você finalmente entendeu, Mariana. A família tem que ficar unida. Minha mãe pontuou. Eu entendi tanto, mãe, que eu decidi me redimir. Eu abri a minha bolsa e tirei um papel impresso dobrado. Nessa última semana, a imobiliária bateu a meta semestral. Eu ganhei um prêmio como corretora de saque. O prêmio é uma semana inteira, com tudo pago, num Airbnb maravilhoso de luxo lá no litoral. 3 dormitórios, pé na areia. Os olhos deles brilharam na mesma hora. A verdade é que a imobiliária não me deu prêmio nenhum. Eu mesma tirei do meu bolso e comprei aquela semana de aluguel no Airbnb, o investimento mais bem pago da minha vida. Eu quero dar esse prêmio pra vocês 4. Eu continuei, entregando o papel pra minha mãe. Um presente de agradecimento pela reforma e pra vocês descansarem e curtirem a praia juntos antes de você e o pai se mudarem de vez pra casa dos fundos na semana que vem. A reação foi explosiva. Todos ficaram maravilhados. Uma hospedagem de luxo de graça era tudo que a Paula e minha mãe nunca recusariam. Meu pai adorou a ideia de relaxar depois do estresse de gerenciar a obra. E o Caio? Bom, o Caio não ia recusar mordomia. Como os meus pais iam entregar a casa deles para os novos inquilinos em breve, viajar aquela semana caiu como uma luva. No domingo de manhã cedo, o carro do meu pai estava com o porta-malas socado de malas e cadeiras de praia. Os 4 estavam eufóricos, rindo, com roupas de banho e óculos escuros. Eles acenaram felizes para mim da janela do carro. Eu acenei de volta, parada no portão. Assim que o carro dobrou a esquina e sumiu da minha vista, eu abaixei a mão. O meu sorriso amigável desapareceu. Peguei o celular. Oi, Roberto. Sou eu, a Mariana. Preciso que você venha aqui no meu terreno agora. Traz o kit completo. Eu quero trocar todas as fechaduras dos 2 sobrados dos fundos e do portão. Eu não perdi um minuto sequer. Durante todo aquele mês de fingimento, enquanto eles escolhiam a cor da tinta, eu já estava escolhendo quem ia morar ali. Usando o banco de dados da imobiliária e as fotos das casas prontas, eu já tinha achado e selecionado interessados em alugar os imóveis. A semana voou. Na terça-feira, o chaveiro terminou o serviço e os novos miolos estavam instalados. Na quarta-feira, eu assinei os contratos com 2 casais diferentes. O aluguel saltou de R$ 2.000 para R$ 3.500 cada casa, graças às reformas feitas. Na quinta, os caminhões de mudança dos meus novos inquilinos encostaram no portão. Eles se instalaram perfeitamente. No domingo, no final da tarde, a família feliz voltou da praia. Eu estava na minha sala, com a janela da frente um pouco aberta, esperando. O carro do meu pai encostou. Eles desceram cansados da viagem, todos queimados de sol, vermelhos como pimentões. Meu pai foi arrastando uma das malas pesadas até o portão. Ele enfiou a chave. A chave não girou. Ele forçou. Bateu na fechadura, resmungou um palavrão. A minha mãe se aproximou para tentar ajudar. E foi nesse exato momento que a porta da casa que o meu pai tinha acabado de reformar para ele morar, se abriu. Um homem de chinelos segurando uma caneca de café, apareceu na porta e olhou para os meus pais espremidos no portão. Era o Amaury, um dos novos inquilinos.
Ele caminhou até a grade e encarou a minha família com cara de poucos amigos. Boa tarde. Posso ajudar os senhores em alguma coisa? O Amaury perguntou, dando um gole no café. A minha mãe arregalou os olhos. A Paula franziu a testa confusa. Ajudar? O meu pai disparou com a veia do pescoço saltando. O que o senhor tá fazendo dentro da minha casa? Abre esse portão agora! O Amaury estreitou os olhos. Ele já estava avisado por mim. Sua casa? Minha casa. Eu aluguei esse imóvel na quarta-feira com a imobiliária. Tenho o contrato assinado e o mês tá pago. O caos se instalou na calçada. A Paula começou a gritar e a minha mãe largou a bolsa no chão. Foi aí que eu saí de casa. Abri a porta da frente, desci os 3 degraus da varanda e caminhei até o portão, parando do lado de dentro da grade, ao lado do Amaury. Eu estava com o meu melhor sorriso de corretora de imóveis. Oi, como foi a praia? Pegaram muito trânsito na volta? Perguntei mansa. A minha mãe grudou as mãos na grade com a maquiagem já escorrendo pelo suor. Mariana, que brincadeira é essa? Que homem é esse na nossa casa? Por que nossas chaves não entram? A fechadura é nova, mãe, e esse é o Amaury. Ele e a esposa moram aqui agora. Tem outro casal instalado na casa do lado também. A reforma valorizou muito as casas, vocês estavam certos. Aluguei as duas por um preço ótimo e bem rapidinho. O meu pai recuou um passo, branco como um papel. Você tá louca, Mariana? Meu pai berrou cuspindo as palavras. Nós gastamos mais de 60 mil reais nessa obra pra gente morar aqui, e você alugou para outras pessoas? Eu não perdi o sorriso. Na verdade, inclinei a cabeça, fingindo não entender o desespero dele. Mas ué, pai. O terreno é meu, e esses sobrados são meus imóveis de renda. Casa de aluguel serve exatamente pra isso, pra ser alugada. Era com esse dinheiro que eu pagava o meu financiamento. Vocês é que acharam normal invadir a propriedade dos outros pra morar de graça para sempre. Eu só voltei a fazer o que eu sempre fiz, ganhar dinheiro com o que é meu. Nós vamos te processar. Ele socou a grade, fora de si. Nós vamos na justiça tomar essa casa de você. O Caio, sentindo que era hora de se intrometer e bancar o arquiteto sério, abriu a boca. A gente embarga essa obra, Mariana. A gente tem todos os recibos dos materiais. Eu dei uma risada curta, que fez os dois calarem a boca. Sério mesmo, Caio? Como arquiteto você tá passando vergonha. No Brasil existe uma coisinha maravilhosa chamada benfeitoria feita de má fé. E adivinha? Não dá direito à indenização. Olhei para a minha família toda, que me ouvia em choque. Vocês lembram daquelas mensagens de WhatsApp que eu mandei pra vocês 4, avisando que eu não autorizava a entrada de pedreiros e nem a obra? Aquelas que você leu, mãe, e chamou de chiliquinho? Aquelas mensagens eram notificações extrajudiciais. A minha prova de que vocês construíram na minha casa contra a minha vontade, por livre e espontânea ousadia. Nenhum juiz no mundo vai me fazer devolver um único centavo da reforma de vocês. O Caio abriu a boca, mas a voz não saiu. A cara dele foi de choque para pânico em 3 segundos. Ele era do ramo. Ele sabia que a burrada deles estava documentada e perdida para sempre. O meu pai olhou pro Caio, esperando que ele contestasse, mas o silêncio do arquiteto foi a pior das respostas. Mas e as minhas coisas, Mariana? A Paula gritou histérica, percebendo a gravidade da situação. A minha geladeira inox, o meu sofá, a minha TV de 40 polegadas das casas baianas. Você roubou as minhas coisas. Credo, Paula, me ofender assim? Eu respondi debochada. Apesar de sermos da mesma família, somos bem diferentes. Eu não sou ladra. Eu tinha a cópia da chave reserva da casa do pai e da mãe. No meio da semana, eu contratei um caminhão de mudança e devolvi todas as suas coisas pra lá. Tá tudo enfiado na sala da casa deles. O meu pai colocou as 2 mãos na cabeça, em completo desespero. Se a casa deles já estava pequena, entupida com os móveis da Paula, ela estava inabitável. E o prazo até sexta-feira para limpar tudo e entregar pro inquilino era impossível. Foi aí que a minha mãe surtou de vez. O pânico de perder a casa reformada e ainda ter que lidar com o contrato do inquilino antigo subiu a cabeça. Ela e a Paula começaram a chutar a grade do portão de ferro com toda a força. Abre a droga dessa porta, Mariana! A casa é da nossa família! Nós temos o direito de entrar! A Paula berrava, sacudindo o portão. O Amaury, sem um pingo de paciência, tirou o celular do bolso e discou 190 na frente deles. Em menos de 10 minutos, a sirene da viatura apontou na rua. Os vizinhos já estavam todos nas janelas filmando com o celular. Os 2 policiais desceram do carro e foram direto pro meio da confusão. A minha mãe, vendo a polícia, tentou a última cartada. Ela se jogou no ombro do policial, chorando lágrimas de crocodilo. Seu guarda, eu não sou vagabunda, não sou delinquente. A minha própria filha não tá deixando a gente entrar na nossa casa. O policial olhou pra mim, do outro lado da grade. Eu não me alterei 1 milímetro. Apenas tirei o celular do bolso, abri o arquivo em PDF e mostrei a tela pela fresta do portão. Boa tarde, oficial. Aqui está a matrícula atualizada do imóvel. Meu nome, meu CPF. O terreno inteiro é meu. E eu já disse pra eles que eles não podem morar aqui, e mesmo assim eles estão tentando invadir a minha propriedade. O policial leu o documento no celular, suspirou e virou para a minha mãe com a cara mais fechada do mundo. Senhora, a casa está no nome dela. Vocês não têm direito nenhum de entrar aqui, e ainda estão perturbando o sossego dos moradores. Ou a senhora pega a família, entra no carro e vai embora agora mesmo, ou nós vamos levar todo mundo detido pra delegacia por tentativa de invasão de domicílio. E lá o problema vai ser bem maior. Mas a minha mãe não se deu por vencida. Ela apontou o dedo, histérica. Não interessa o nome no papel. Nós fizemos uma obra completa, nós gastamos dinheiro reformando a casa em troca de morar aqui. A gente tem direito. O policial suspirou de novo, passando a mão no rosto. Senhora, se vocês fizeram obra na casa que não é de vocês, isso é um problema civil. A senhora procura um advogado e entra na justiça depois. A polícia tá aqui pra manter a ordem. E a casa, no documento, é dela. Eles fizeram sem a minha autorização oficial. Eu intervi, com a voz bem mansa. Invadiram minha propriedade, reformaram sem permissão, e agora querem entrar à força. A minha mãe arregalou os olhos.
Quando ela percebeu que o policial não ia fazer as vontades dela, o pingo de sanidade que restava acabou. A pose de vítima derreteu e o veneno escorreu. Você é uma cobra, Mariana. Ela cuspiu, agarrando a grade, com ódio puro nos olhos. Uma víbora. Você é a ovelha negra dessa família e vai queimar no inferno pelo que tá fazendo com os seus próprios pais. Você sempre teve inveja de mim, sua ridícula. A Paula emendou, apontando o dedo na minha cara. Você desgraçou a minha vida. Eles berraram todos os xingamentos possíveis, sob os olhares atentos da vizinhança inteira. O policial, farto da gritaria, colocou a mão no cacetete e engrossou a voz. Acabou o show. Ou todo mundo vai embora agora. Ou eu chamo a outra viatura e algemo todo mundo por desacato e invasão. O medo de sair presa falou mais alto. Pálida e tremendo de raiva, a minha mãe puxou a Paula pelo braço. O meu pai, completamente derrotado, empurrou o Caio pra dentro do carro. Eles enfiaram as malas de volta de qualquer jeito. E antes do meu pai arrancar o carro, a minha mãe enfiou a cabeça pra fora da janela. Nós vamos te processar, Mariana. Nós vamos pegar tudo que é nosso de direito na justiça. Você não liga pra família. Você vai ficar sem nada. Eu dei um último gole no meu café. Olhei pra ela e sorri. Sinto muito, mãe. Mas eu não sou aquele cara careca do filme Velozes e Furiosos, pra sacrificar minha dignidade em nome da família. Sangue não obriga ninguém a aceitar humilhação. Família de verdade é a que escolhe estar do seu lado. As outras são só pessoas com sobrenome igual. O meu pai arrancou cantando pneu, quase subindo na calçada. A poeira subiu na rua, e foi a última vez que os 4 pisaram na minha porta. E o karma, meus queridos. Pois é, ele nunca decepciona. Como eles não tinham mais a minha casa pra morar, eles precisaram cancelar o contrato com o novo inquilino deles antes da sexta-feira chegar. A multa pela quebra de contrato foi altíssima, e eles tiveram que pegar outro empréstimo para pagar. Agora eles moram os 3 na casinha antiga. Aquela mesma casa que a minha mãe dizia que não tinha espaço pra nada. Pois é, couberam. É exatamente a mesma casa onde eles deveriam ter abrigado a Paula desde o primeiro dia. Mas como quiseram ser espertos e subir na vida às custas do meu suor, o resultado foi esse. Mas o buraco financeiro que eles cavaram era muito mais embaixo. Para conseguir os 60 mil reais da reforma nas minhas casas, o meu pai colocou a própria casinha deles como garantia no banco. Agora, atolados em dívidas, com a aposentadoria inteira indo pros juros abusivos, o banco já está ameaçando a execução. Se o meu pai não conseguir pagar as parcelas do empréstimo, o banco vai tomar a casa dele. E eu, como uma boa corretora de imóveis com a conta bancária gorda, já mandei avisar pelo advogado que, se a casa for a leilão, eu estarei sentada na primeira fila para dar um lance. E garanto que o aluguel para eles vai ser bem caro. Mas o tombo maior foi o do arquiteto. Eu não deixei barato. Peguei o projeto, juntei as provas e fiz uma denúncia formal no Conselho Regional de Arquitetura por ele ter executado uma obra sem a assinatura da real proprietária. Ele tomou uma suspensão e uma multa tão feia que a reputação dele no mercado derreteu. E claro que o romance de novela dele com a minha irmã não durou. A fofoca rolou solta na cidade de que a Paula fez o maior barraco com ele, botando toda a culpa nas costas do Caio. Ela berrava que ele era um arquiteto burro e inútil, que devia saber dessas leis de obra e que fez todo mundo perder o dinheiro. Eles terminaram se odiando. Algumas semanas depois desse barraco deles, adivinha quem bateu no meu portão da frente? O próprio. Ele estava com o rabo entre as pernas implorando perdão. Disse que eu era a mulher da vida dele, que ele teve um péssimo julgamento, que estava arrependido e que a gente era tão bom junto. Eu olhei pra ele de cima a baixo e dei um sorriso de canto de boca. Agora por que você não reforma a casa da sua mãe, pra ver se você consegue morar de graça na casa dela pra sempre? Ah, é mesmo, me esqueci. Sua licença tá suspensa por um bom tempo, né? Que azar. Fechei a porta na cara dele rindo. Fiquei sabendo que ele voltou a morar com a mãe mesmo, igualzinho como era antes. E a princesinha da Paula? Pela primeira vez na vida, os pais não tinham como bancar as faturas do cartão dela. A ficha deles finalmente caiu, e a água bateu na bunda. Meus pais obrigaram a filha preferida a fazer algo da vida que não fosse caçar homem rico para se encostar. A lição demora, mas um dia chega. E adivinhem onde a mulher que se formou em turismo foi parar? Em uma agência. Mas não para viajar. Hoje ela trabalha entregando panfleto no sol rachando na calçada, tentando convencer as pessoas a entrarem para comprar pacote de viagem. Enquanto a mim, eu continuo na minha casa. Os meus 2 inquilinos me pagam 7 mil reais por mês, religiosamente em dia. Meu terreno valorizou absurdamente e a minha paz voltou. Eles tentaram me fazer de boba. Eles achavam que iam invadir, roubar o meu sossego e morar de graça nas minhas costas. A minha mãe gritou no meio da rua que eu era a ovelha negra da família. Talvez eu seja mesmo a ovelha negra, mas pelo menos eu fui uma ovelha que se deu muito bem na vida. Se você chegou até o final dessa história, comente a palavra ovelha aqui embaixo. Eu amo ler os comentários e saber quem acompanhou tudo comigo até o último segundo. Muito obrigada de coração por dedicar um tempinho do seu dia para ouvir essa história. E se você gostou, não esquece de deixar o like. Um beijo enorme, fiquem bem e até a próxima.